do Senhor Jesus, o bom Paulo passando mais uma vez. A glória de Deus, fé e poder. A direção da Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo. Para esse trabalho acontecido. Bença, pai, bença, manhinha. Meu jovem, minha jovem, meu adolescente, minhas crianças. Aí eu descer. Olha o que sobrou de mim. Eu sei que o culpado. Vamos para o nosso tema. Nosso tema de hoje está no livro de Atos 19, do 4 ao 10, que fala a terceira viagem missionária de Paulo. Paulo prega o evangelho em Éfeso, tumulto é citado por Demétrio. O arrependimento e a plenitude. Vamos ler o tema. Está no livro de Atos 19, do 4 ao 10, que diz assim o 4. Mas, pegue a sua Bíblia para nos acompanhar. Em Atos 19, do 4 ao 10, que diz assim. Mas, Paulo disse, certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhe Paulo as mãos, veio sobre ele o Espírito Santo e falava línguas e profetizava. Estes eram ao todo uns 12 varões. E entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses, disputando, persuadindo acerca do reino de Deus. Mas como alguns deles se endurecessem e não obedecessem, falando mal do caminho perante a multidão, retirou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano. E durou isso por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, tanto judeus como gregos. Eita maravilha de Deus! Mas aqui, irmão, estamos diante de uma mensagem que ela é focada na transição do conhecimento superficial para a plenitude do poder do Espírito Santo, a perseverança na missão, a insuficiência da sinceridade sem o poder. Imagine estar no escuro e ter apenas um palito de fósforo, ele ilumina, mas não aquece o ambiente inteiro. Foi isso que Paulo encontrou em Éfeso. Aqueles 12 discípulos eram sinceros, piedosos, buscavam a Deus, mas vivia no escuro na dispensação da antiga. Eles conheciam o batismo de arrependimento de João, mas não a plenitude do batismo de Jesus. Muitos cristãos hoje vivem exatamente assim. Conhece sobre o arrependimento, conhece regras, tradição, mas não conhecem a pessoa do Espírito Santo, nem experimentam a transformação que o poder do alto traz. Paulo nos repreendeu pela sinceridade, mas instruiu sobre a plenitude. Eles haviam que tinha chegado ao fim da estrada. O batismo de João não estava apenas no início do caminho. Come